E olha, uma mobilização que ganhou corpo após o resultado das eleições presidenciais e o anúncio da derrota do presidente Jair Bolsonaro. Um grupo de caminhoneiros de extrema-direita estão se organizando pela internet para fechar estradas e protestar contra a vitória do presidente petista, do Luiz Inácio Lula da Silva. Até o momento, estradas foram bloqueadas em pelo menos 23 estados e no DF, o que tem causado aí longos congestionamentos pelo país. Até o momento, estima-se que há pelo menos 200 pontos de protesto. As manifestações não contam com o apoio da Confederação Nacional do Transporte e também a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Caminhoneiros Autônomos também emitiu nota contra os protestos. E para falar sobre o ocorrido, vamos conversar agora com um dos líderes desses atos e presidente do Sindicato dos Caminhoneiros de Ourinho, o Juninho, que vai trazer aí os detalhes sobre esses atos e também os desdobramentos, né? Vamos conversar também com o presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros Autônomos e Seletistas, o deputado Nereu Crispim. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Meio Dia em Brasília. Estamos aqui agora. Juninho, do Sindicam de Ourinhos, e também o presidente da Frente Parlamentar. Vou pedir para o deputado conectar novamente. O deputado está aqui agora com a gente. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Kiss. Tudo bem? Ouvintes aí do meio-dia. Obrigada por dispor do seu tempo e vir conversar com a gente, expor para a gente o ponto de vista da Frente Parlamentar e também falar um pouquinho sobre esse ocorrido aí da mobilização que está aí atingindo as principais capitais do país, causando longos congestionamentos. O Juninho está com a gente também. Perfeito, vamos esperar aqui um pouquinho. Deputado, agora conta para a gente. A Frente Parlamentar não tem apoiado, né, esses atos aí, tem agido, não tem aceitado de alguma forma. Como é que está esse processo? Bom, primeiramente eu quero dar um bom dia a todos, bom dia ao Juninho, bom dia, Kiss. Bom dia aí os telespectadores aí do programa do meio-dia. A Frente Parlamentar em Defesa do Caminhoneiro Autônomo e Seletista, ela foi criada em 2019, após eu me eleger, eu nunca tinha sido político, eu era oriundo da categoria dos caminhoneiros. Naquela paralisação de 2018 não existia ainda algumas lideranças consolidadas e identificadas que realmente pudessem falar pela categoria. Então, a gente tentou, através dessa frente parlamentar, unificar as pautas de reivindicação e unificar, ser um guarda-chuva para sindicatos, associações e conselhos. A frente parlamentar deu oportunidade para todas essas entidades fazerem parte, serem ouvidas, mas devido à dificuldade de identificar essas lideranças, realmente sempre foi muito difícil reunir todos e até unificar as pautas. Mas dentro do geral, a gente conseguiu contato com a maioria deles, como o próprio Juninho, sempre a gente acabou conversando, às vezes não participando efetivamente da frente, mas a gente sempre teve um diálogo, como tem outros, como o Plínio lá de Curitiba, do Paraná, o Chorão, lá o Wallace Landim, enfim, tantos outros aí pelo Brasil, em mais de 20 estados, a gente sempre conseguiu ter uma conversação, fazer reuniões para que realmente viessem ter uma voz, um diálogo junto ao governo federal para atender aquelas reivindicações que eram o quê? O piso mínimo do frete, o cumprimento do piso mínimo do frete, que inclusive está lá em discussão no STF, os pontos de parada, a unificação dos documentos fiscais lá, que é o famoso DTE, a aposentadoria aos 25 anos, e uma das principais, que era a mudança da política de preços da Petrobras lá, que tem aquele famoso PPI lá, que é a paridade com o dólar e com o barril do petróleo. Dentro desse histórico todo, cabe ressaltar que, apesar de terem alguns avanços, algumas reuniões, nesses 4 anos aqui, apesar de o presidente Bolsonaro, lá em 2018, quando era candidato, se colocar à disposição e acabar ficando como uma marca, como se os caminhoneiros fossem 100% comprometidos com a política econômica do governo e o apoiassem, isso aí nunca foi uma verdade, tá? Então, o que acontece? Chegamos aí aos 4 anos do final do governo Bolsonaro e não foi resolvido nenhuma pauta dos caminhoneiros. Não se avançou nada. E com isso também, devido a essa
essa dificuldade realmente de dar uma solução efetiva para os problemas. Antes das eleições agora, nós entregamos, a Frente Parlamentar, junto com algumas entidades, entregou um ofício a todos os candidatos à presidência, esclarecendo que a categoria dos caminhoneiros tinha uma pauta econômica. Nós sempre fizemos questão exatamente para agregar todas essas lideranças dentro da Frente Parlamentar e fazíamos questão de esclarecer que a pauta dos caminhoneiros não é uma pauta política, é uma pauta econômica, não ideológica e apartidária, exatamente para todos terem voz e não ficar aquela discussão se o colega era bolsonarista, se era de direita, se era de esquerda, exatamente para ser democrático e todos serem ouvidos para resolver de uma vez por todas, até para tirar aquela imagem do caminhoneiro que parece que o caminhoneiro não é uma pessoa culta, não é uma pessoa que entende das coisas. Até para esclarecer, eu fui diversas vezes nesses 4 anos de auto para Brasília, de carro para Brasília, até por eu conhecer as estradas. Então, eu sempre parei em muitos postos, borracharia, oficina, e sempre procurei ouvir o caminhoneiro raiz, aquele que está lá com o seu caminhão lá, rodando na estrada dia e noite. E também a gente sempre procurou ouvir todas as lideranças da categoria. Mas indo diretamente agora para esse evento que está acontecendo hoje nas rodovias aí, eu acho que mais uma vez estão tentando utilizar o caminhoneiro como bucha de canhão aí para atentar contra a democracia. Eu não concordo com esse tipo de atitude, até porque em novembro do ano passado, novembro do ano passado, nós tentamos fazer uma paralisação, que inclusive aconteceu lá em Santos, que nós estávamos requerendo exatamente as pautas da categoria e o governo federal, através da AGU, conseguiu uma liminar em todos os estados brasileiros, inclusive com intimidação de utilizar a força para desobstruir as rodovias se por acaso houvesse alguma paralisação. Houve uma paralisação em Santos, se eu não me engano, alguns 2, 3 dias, foi utilizada inclusive a polícia para desobstruir. Também em setembro de 2021, quando teve aqueles atos lá contra o fechamento de STF, Congresso Nacional, a própria categoria dos caminhoneiros saiu em defesa da democracia, informando que não ia participar daqueles atos, exatamente porque nós conquistamos em 88 uma nova Constituição, temos liberdade, né, democrática, e agora nós vamos participar, até porque os caminhoneiros em 2018 não participaram de uma mudança no Brasil para atacar o STF, atacar as instituições, e eu mesmo, como deputado federal, vou pactuar atos antidemocráticos para atacar o Congresso Nacional. Então, na realidade, o que está acontecendo hoje no Brasil são baderneiros, desculpa a expressão, porque a maioria dos caminhoneiros que eu tenho contato, associações e representantes, não concordam com isso que está acontecendo no Brasil, e eles pregavam, eu digo eles, né, a população, dentro daquela máxima que falavam em Deus, pátria e família, quer dizer que agora nós estamos atacando a família, porque vai ficar sem os bens e serviços aí com as rodovias trancadas, né? Então a gente tem que cuidar todas essas expressões. Eu não estou aqui pregando também nenhum ódio, briga. Eu acho que nós temos que sentar, acabar com isso aí. O país tem que se unir em torno de um projeto para acabar com esses 33 milhões de pessoas aí que estão à margem da pobreza e saber que nós temos que ter agora, tanto os que venceram, os que perderam, saber que nós temos que ter um objetivo que é um bem maior, que é o bem da população brasileira, e acabar com esses bloqueios de rodovias aí e a Polícia Rodoviária Federal, na pessoa do seu diretor-geral, cumprir a determinação judicial, que é desbloquear as rodovias. Perfeito. Eu passo a palavra agora para o Juninho, que é o presidente do Sindicam, para falar para a gente por que teve início essa série de mobilizações e se elas, de fato, vão ao encontro dos interesses dos caminhoneiros ou simplesmente estão aí ligados a alguma ideologia política. Oi, Kiss, boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde, deputado, sempre um prazer reencontrá-lo. De fato, o deputado Nereu representa aí a frente parlamentar. Eu gosto muito de falar que o Nereu escutou sempre a ala mais radical, que era uma ala muito opositora ao governo, né? Uma ala que, bom, trocando em miúdos, tentaram alguns benefícios próprios dentro do governo, o governo foi lá e cortou o acesso desse pessoal. Nenhuma dessas pessoas que ajudaram, aliás, que se apossaram, o deputado Nereu, inclusive, é um inocente nisso,
porque essas pessoas se apossaram dessa frente parlamentar dos caminhoneiros para prejudicar o governo, para cobrar coisas incumpríveis. O próprio piso mínimo de frete, como o deputado citou, de fato é discussão no STF, porém é lei, está vigente, o caminhoneiro somente tem que exigir, assim como vários caminhoneiros já o exigem dentro do nosso sindicato. A própria Petrobras, mudança de preço da Petrobras, o governo falou, não podemos fazer isso porque o risco para a economia é grande. Tá? Quais são as alternativas? Porque nós nunca fomos radicais, o movimento dos caminhoneiros nunca foi radical. Eu sou uma das pessoas que eu liderei o movimento de 2018. Eu assinei o acordo que desobstruiu as rodovias. Eu tive ativamente na liderança do outro movimento e agora eu venho apoiando esse movimento com muita garra desses caminhoneiros que estão na pista. A Petrobras, quem não se lembra, antes de 2018, os reajustes de combustíveis eram diários. O caminhoneiro, ele carregava um caminhão aqui em Ourinhos, ele ia para São Paulo, ele chegava em São Paulo, era outro preço. Diferente de outras categorias, Kiss, o caminhoneiro, ele precisa de previsibilidade para ele fazer o cálculo do frete dele, para ele ver quanto que vai ganhar. Ou seja, eu vou ganhar 1.000, vou gastar 500 de combustível, vou ter o lucro de R$500. Então, com uma previsibilidade de combustível sendo fraudada, digamos assim, que isso foi entregue pelos governos anteriores, tá? Diga-se de passagem, não é só uma exclusividade do governo Michel Temer, é uma questão também do governo petista lá atrás, que todos os reajustes eram diários, e isso ninguém lembra. Entendeu? A questão dos pontos de parada e descanso, como foi citada, a falta de parada para os caminhoneiros. O governo Bolsonaro foi o primeiro a implantar isso a pedido da nossa categoria também. Porque enquanto essa turma lá que usa o deputado Nereu, digamos assim, enquanto essa turma estava radicalizando, nós estávamos trabalhando dentro do Ministério, ao lado do Tarcísio, ao lado do então ministro Marcelo Sampaio. Os pontos de parada e descanso hoje são obrigatórios em todas as novas concessões de rodovias. O pedágio é caro, está sendo concedido às rodovias brasileiras. Não é caro o pedágio, porque a primeira coisa que o governo determinou foi justamente que esses pedágios ganhassem a concessão aqueles que garantissem a menor tarifa ao usuário, sem cobrar valor de outorga, diferente do que foi feito pelo Dória no estado de São Paulo. A questão da paralisação frustrada deles, que teve no ano passado, que houve bombardeada, é simplesmente porque não foi apoiado pela categoria e não tinha liderança da categoria, diferente de agora, que eu estou ajudando os caminhoneiros, eu apoio os caminhoneiros que estão na estrada, estão lutando pelos seus direitos, estão lutando pelo que acreditam e têm o nosso apoio. Nosso jurídico está em cima, estou ajudando em todos os piquetes pelo Brasil. Agora, nós temos uma situação que o pessoal fala, perdeu a eleição, o pessoal está chorando. Não, nós acreditamos sim que houve uma fraude, nós acreditamos sim que houve algumas situações nebulosas. Obviamente que a história vai dizer ao lado que nós estamos hoje, o lado que nós estamos tomando. É muito difícil, é muito puritano eu olhar agora e falar, não, nós estamos errados ou nós estamos certos. Nós estamos fazendo aquilo que nós acreditamos. Cada caminhoneiro que está à beira da rodovia agora, ele está lutando pelo que acredita. E eu, no papel de representante, eu, no papel de liderança, eu sou obrigado a apoiá-los e eu os apoio. Porque cada caminhoneiro é responsável pelos seus atos. Crime, então, Juninho. Não, não é um crime, deputado. Não é um crime. Não é um crime, não é um crime. A frente parlamentar não foi usada por ninguém, nós não somos inocentes, entendeu? Nós temos um vídeo gravado do presidente, então candidato Jair Bolsonaro, que chamava de canalha quem praticava a política de preços da Petrobras que ele pratica, Juninho. Mas, deputado, é muito fácil a gente não estar na cadeira e apontar o dedo. Hoje, na cadeira é diferente. É que nem o senhor como deputado. Tu está apoiando um crime contra a democracia. Não. Tu está apoiando um crime. Tu está dizendo que está paralisando as estradas e está apoiando um crime. Teve uma eleição, o outro lado ganhou e vocês têm que aceitar isso. O presidente tem que se manifestar e acabar com essa balbúrdia. Exato, concordo. Falta de liderança não existe, até porque é o seguinte, o ano passado, quando você falou dessa paralisação que faltou liderança, não faltou liderança. Foi coragem de o presidente e as pessoas do ministério chamar as pessoas com que eles tinham que conversar e não usar a justiça. Eles usaram a justiça porque sabiam que o perder... O ministério nunca fechou as portas para nenhum caminhoneiro. Eu estou lá há 4 anos. Eles proibiram. Eu trabalhei. Eu posso citar aqui... Eles proibiram de quem não era a favor das pautas que eram contra a categoria de se manifestar. O cara entra dentro do ministério, maltrata o ministro,
acha que um ministro é moleque, não tem o mínimo de respeito para conversar. Agora vocês estão maltratando a população brasileira. Tentam ter benefícios próprios, porque é isso que aconteceu. Tá? O Brasil que está me assistindo aí, não se engane. As lideranças que não foram para o ministério, as lideranças que não foram ouvidas pelo governo Bolsonaro, são lideranças que tentaram benefício próprio. Por isso que foram cortadas. Antes da gente concluir, para a gente dar continuidade ao debate, só para eu entender o seu ponto de vista. Chegou em algum momento o presidente ou alguém aliado ao presidente, chegou a procurar vocês e solicitar essa mobilização? Ou foi uma mobilização totalmente voluntária por iniciativa desse grupo que decidiu ir às ruas e fechar aí as principais estradas do Brasil? Como é que foi isso? Houve uma solicitação do presidente, de algum aliado, ou foi um trabalho, uma ação voluntária? Não houve uma solicitação do presidente, tá? O que houve foi, de fato, uma conversa de bastidores, né? Porque, são 4 anos a gente trabalhando junto com o governo, a gente fez muitas amizades, até o próprio Nereu é um grande amigo, a gente tá discutindo aqui, pessoal, mas a gente é amigo, viu? E o que acontece? De fato, a gente ficou ali muito puto com o resultado. Tá? E foi constatado, começou a levantar uma lebre daqui, levantaram uma lebre dali, e eu fui um dos primeiros a fazer um chamamento e falar, pessoal, o negócio é o seguinte, nós não vamos aceitar o resultado das urnas, nós queremos o relatório das Forças Armadas a respeito das urnas e vamos às pistas. Automaticamente, efeito dominó, a categoria atendeu esse chamado, agora o Brasil está aí caminhando para 23 estados parados, e hoje mesmo eu fiz um vídeo falando, olha gente, nós estamos aqui pelo presidente, se o presidente não quer, simplesmente vamos acabar com a greve, não precisa o Alexandre de Moraes lançar uma liminar, não precisa a polícia vir, não precisa prejudicar o diretor-geral da PRF, que são todos uns coitados, pelo contrário, estão a serviço do Brasil e já desmobilizaram. Eu estava assistindo anteriormente aqui a entrevista do diretor-geral de operações da PRF do Brasil, o Djalma, já foram desmobilizados 303 pontos. Então, isso mostra que a PRF está fazendo o seu trabalho e, de fato, está fazendo. Eu recebo relatos 24 horas aqui pelo meu telefone. Agora, o fato é só o presidente ir para a TV e falar, olha, reconheço, perdi as eleições, não houve fraude, perdi as eleições, agradeço aos caminhoneiros e até logo. Pronto, acabou o problema do país. Se houver uma manifestação formal do presidente, vocês automaticamente vão se desmobilizar e vão sem dúvida, imediatamente a categoria vai atender isso, imediatamente. Claro. Agora, há uma dúvida, não é 100% da categoria, não existe. Exato, não é 100% da categoria, mas é quase que 80% da população brasileira, entendeu? Porque você pode ver em todos os piquetes. Em todos os piquetes, eu tô quase que nem o Lula, né? Tô jogando número aqui. Em todos os piquetes, a população está abraçando. Se você olhar hoje, o pessoal está cantando hino nacional, o pessoal está fazendo orações à beira da rodovia, preocupado com o futuro do país, preocupado com o futuro dos seus filhos, porque, de fato, tudo que foi feito para prejudicar o caminhoneiro foi nos governos anteriores. Foi no governo do Lula, foi no governo da Dilma. Nós fizemos 2 vezes greve em 2015 justamente para derrubar a Dilma, tanto que conseguimos em novembro. Então, nós temos sim o medo de como vai ser o futuro. Qual é o compromisso? Qual é o compromisso dos caminhoneiros? Qual é o compromisso que o próximo governo vai ter com os caminhoneiros? O que aconteceu? Entendeu? A gente não pode falar em suposição, que nem o deputado tem umas informações, às vezes até mais do que eu, do que fato aconteceu, referente a Dilma e tal. Eu não tomo partido disso. Nós, infelizmente, nós somos caminhoneiros, nós estamos aí nas estradas, entendeu? Nós estamos lutando por aquilo que a gente acredita. Eu não posso punir um pai de família que acredita que ele está mudando o país. Eu não posso punir um pai de família que acredita que ele está fazendo revolução. É leviano da minha parte fazer isso, e eu não vou fazer. Pelo contrário, cabe a mim apoiar, cabe a mim estar com ele. E a categoria sabe que eu estou com ela. 24 horas por dia, assim como sempre estive desde 2012, desde que eu represento essa classe. Agora, deputado Nereu Crispim, só voltando um pouquinho à sua fala, então a Frente Parlamentar não reconhece de manifestantes como um grupo legítimo. É isso mesmo? Há caminhoneiros que não concordam, que não corroboram com essas mobilizações. É isso? Muitos e muitos não concordam. Eu estou dentro, a gente sabe, tem grupos de WhatsApp, alguns estão insuflados com isso. Agora, uma grande maioria não concorda com isso,
O Juninho pode até, mas é o outro lado, é da esquerda. Não existe esquerda. É exatamente isso. Eu tento fazer com que o movimento em defesa econômica dos caminhoneiros não entre nessa retórica de esquerda, direita, centro. É pauta caminhoneira. E quem está exatamente incentivando essas paralisações, você pensa bem, você é caminhoneiro autônomo. Há uma paralisação que não é uma paralisação, vamos dizer assim, é uma paralisação forçada. Botam fogo em pneu, derramam brita e areia nas estradas. Você tem um único caminhão, você vai lá para a estrada, toma pedra em para-brisa, ser atacado. Claro que você não vai daí, o que ele se obriga a parar? Como a população se obriga a não passar em rodovias aonde esteja o quê? Não, isso não aconteceu. Botando fogo e atacando as pessoas. É assim, conscientemente ninguém está paralisando as rodovias. O que existe é meia dúzia atacando exatamente as pessoas, atacando os veículos, para que haja uma paralisação forçada. Não existe um movimento realmente democrático para que as pessoas contestem o resultado das eleições. São baderneiros que nós já, inclusive, acionamos a justiça para que sejam punidas e elas cumpram a determinação do STF, a determinação da Justiça Federal, para que sejam desobstruídas as rodovias, inclusive com o uso da força e que, se necessário, elas sejam presas e paguem as multas necessárias. Agora, nós Juninho, estamos pela legalidade. Só tirar uma dúvida aqui agora com o Juninho. Há algum risco aí? A população fica bem apreensiva sobre o risco de talvez faltar gasolina ou ter algum afeto aí na distribuição, afetar a distribuição de alimentos, por exemplo. Você avalia que há um risco disso acontecer por conta dessas paralisações? Não, o risco é nulo, Alimentos estão passando, tá? Ao contrário do que o deputado falou, quem não quer ficar nos movimentos está andando. Tá? Ninguém está ficando parado. As polícias estão em todos os movimentos, com as suas bases móveis. Inclusive, vai meu agradecimento a toda a polícia do Brasil pelo apoio que vocês estão dando ao movimento dos caminhoneiros. Ninguém está lá de refém, ninguém está lá de coitadinho, ninguém está lá de santo. Entendeu? Quem não apoia o movimento, não está nas estradas, está em casa, está parado dentro dos postos, entendeu? Agora, é leviano a gente dizer que quem está lutando pelo futuro do país, quem acredita que está lutando pela mudança, é baderneiro. Deputado, é leviano a gente falar isso do nosso pessoal, porque a gente está falando dos nossos, a gente está falando da gente. É a mesma coisa da gente olhar no espelho e falar somos baderneiros. Assim como lá atrás houve tentativas de paralisações frustradas, paralisações essas que foram tentadas para prejudicar o governo, que não tiveram sucesso justamente por falta de representatividade. Então, eu sinto uma frustração do outro lado, porque o deputado é usado. O deputado está sendo usado. O presidente traiu os caminhoneiros e entrou na justiça. Então, eu peço que um fale de cada vez, porque os espectadores não conseguem entender que fica uma voz sobre a outra. Então, eu não posso falar que um cara que mandou um projeto para o Congresso aumentando mudança na CNH para 10 anos, aumentando pontuação do CNH, traiu os caminhoneiros. Eu não posso falar que um cara que reduziu a multa de evasão de balança de 5 mil para R$500 traiu os caminhoneiros. Eu não posso falar que um cara que foi lá e mandou tirar os radares das rodovias, os radares móveis, e o STF, esse que o senhor está apoiando aí, que vai para cima dos caminhoneiros, mandou voltar os radares, traiu os caminhoneiros. Eu não posso falar que um cara que mandou todo mundo do Imetro embora quando ia trocar todos os tacógrafos do Brasil, traiu os caminhoneiros. Eu não posso falar que um cara que mudou a política tributária do ICMS para reduzir o preço de combustível, traiu os caminhoneiros. Eu não posso falar mal de uma pessoa dessa, entendeu? O ICMS prejudicou você acredita que no governo do PT foi criado um adesivo que o cara colocava do lado do caminhão, custava 400 pau esse adesivo? O caminhoneiro que não tinha esse adesivo tinha que pagar R$500. É esse o governo que a gente quer? É isso que a gente defende? Quem acabou com isso foi o Bolsonaro. O caminhoneiro ele tem um problema sério que ele não pode ser contratado direto. Se você quiser fazer a mudança na sua casa, você que está me assistindo, você tem que contratar uma transportadora para depois ela contratar o caminhoneiro. Isso está mudando agora. Essa semana sai a contratação direta do caminhoneiro. Eu tive lá, eu ajudei a fazer o texto, eu trabalhei junto com o Ministério nesses últimos 4 anos, porque eu tinha 2 opções: chorar ou trabalhar para ajudar a categoria. O deputado, infelizmente, foi usado. Está sendo usado por essa turma que não sabe nada. Está servindo de bucha de canhão para os ideologistas de extrema-direita. Eu sinto muito. É que é difícil.
É que é difícil não, quando deputado, ele alega que ele trabalhou dentro de um ministério e, na realidade, existe uma grande parcela da categoria que não apoia ele. É muito estranho isso, né? Inclusive, o governo usou a força para não fazer com que os caminhoneiros conseguissem parar e não... Deputado, o meu apoio com a categoria é simples, Todo mundo que é contra mim, a única liderança, a única liderança de 2018 descolada fui eu, que se manteve trabalhando. Todas as outras lideranças tentaram fazer um movimento. Quando eu chamei, a gente paralisou 23 estados. Quando eles chamaram, eles pararam uma cidade. E é eu que não sou bem quisto pela categoria? Não tem paralisação. Existe um crime. Existe um crime ocorrendo no Brasil contra a democracia. Isso aí não é movimento de caminhoneiro, fique claro. O caminhoneiro raiz não apoia isso, Juninho. Não tampa o sol com a peneira, Juninho. Não tampa o sol com a peneira. Não tampa o sol com a peneira, Juninho. Tu está sendo inocente, utilizado de bucha de canhão. O senhor avalia que o silêncio aí do presidente Jair Bolsonaro contribuiu para intensificar esses atos? Olha, assim, como é que isso tem prejudicado? Só fala para a gente, esse silêncio que tem preocupado, inclusive, aí a população brasileira como um todo, né? Não só os caminhoneiros, está contribuindo para intensificar esses atos aí, deputado Nereu? Olha, eu sinto muito até me expressar, isso aí é um ato de covarde, sabe por quê? Não fala assim, deputado. Em 2018, eu ajudei a eleger esse governo pequenininho, eu era uma formiguinha. Só que é o seguinte, quando eu cheguei lá e vi o que estava programado, não dava para compactuar com isso. E está aí o resultado, a perda das eleições. Quem perdeu a eleição foi ele mesmo, não foi o outro lado que ganhou. Ele que perdeu a eleição, ele contribuiu para perder as eleições. Ele contribuiu. A gente não vamos entrar aqui em detalhes, porque nós estamos tratando especificamente no caso da categoria, e eu não vim aqui politizar, eu vim aqui falar da categoria dos caminhoneiros autônomos e as pautas que são defendidas desde 2018. Fazer coisas pontuais e trazer um ou outro para dentro do ministério para tratar especificamente de um grupo não é válido como solução para a categoria dos caminhoneiros. Já está errado desde e não é democrático. Eles deveriam continuar ouvindo todos, mas não quiseram ouvir. Democrático é aceitar que um cara entra dentro do ministério e chama o ministro de vagabundo, de filha da puta? Para! Baderneiros são esses caras aí, né? Não. Nós estamos lutando pelo Brasil. Existem regras dentro do Congresso Nacional para se implementar projeto, legislação, e, na realidade, não foi utilizado. Foi sendo sempre feito a rodo, achando da maneira que era mais fácil. Eu já te falei que existe uma fala do presidente dizendo que a pessoa era um canalha que se mantivesse a política de preço da Petrobras. A pessoa tem que ter palavra. Então, que honrasse e mudasse, retirasse o PPI e não ficasse sendo simplesmente um instrumento para beneficiar pessoas do mercado financeiro. Então, quando fala que houve aumento nos outros governos, não vamos falar de passado, nós temos que avançar e resolver os problemas de hoje do Brasil e parar de falar de que aconteceu isso e aquilo, senão nós vamos entrar na mesma historinha agora que aconteceu. Vamos governar só para um pedaço do Brasil. Acabou, foi feito todas as verificações das urnas eletrônicas, foi feito as verificações, foram dadas oportunidade para provar que as urnas não tem nenhum tipo de problema e está aí o resultado das eleições, tá? Então, assim, ó, o presidente Bolsonaro, nesse momento, tinha que ter um ato patriótico e dizer assim, ó, acabou, reconheço, perdi, e pronto. Acabou, ele é oposição, daqui 4 anos volta. Agora, Juninho, só me fala, me tira uma dúvida, que é a dúvida do público também. É verdade que esse grupo está falando também de intervenção militar e o objetivo é só esperar, talvez, o prazo aí de 72 horas para que seja apresentado algum relatório? É isso mesmo que vocês aguardam? Sim, há uma situação assim, tá? Há uma situação assim. Há esperança de que o Bolsonaro reverta, mas, de fato, em parte, eu concordo com o Nereu que ele acabou de falar. O presidente precisa se manifestar. É o líder supremo da nação, tá? Todos os caminhoneiros estão na rodovia em apoio a ele. Ele precisa falar, galera, eu tô aqui. Ele precisa tomar esse partido. Nós apoiamos ele, nós somos gratos a ele por tudo que ele fez, ajudou muita coisa, mudou muita coisa. Agora, ele não colocou dinheiro no bolso de ninguém. Essa é uma verdade, entendeu? Quem está na frente dos movimentos hoje acredita sim que possa ser revertido. É por isso que a gente quer o relatório aí das Forças Armadas a respeito das apurações de votos, que até agora não houve.
Ontem o general Braga Neto postou: não desistam do Brasil, etc. Isso fomenta a nossa esperança, porque veja bem, nos últimos 30 anos, a categoria dos caminhoneiros foi abandonada. Tudo que foi criado para prejudicar, tudo foi criado para prejudicar e arrecadar. Tem gente que agora já está sendo cotada para assumir o Ministério de Transportes no governo Lula e já está fazendo a conta de quantos caminhões tem no Brasil, quanto que ele vai ganhar para ele fazer um lobinho, quanto que vai custar um chipzinho, um negocinho, sabe? É o tipo de coisa que vai voltar a acontecer e é o nosso medo. Até agora eu não escutei o Lula, nem o Alckmin, nem ninguém abrir a boca para falar: os caminhoneiros terão espaço no nosso governo, os caminhoneiros vão ser atendidos, vamos mudar a paridade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não escuto falar isso. Vamos fomentar o mercado, vamos trazer caminhão novos para vocês, porque lá atrás no Pro Caminhoneiro, no governo Lula, quando foi criado, vamos renovar a frota dos caminhões. O único que não comprou caminhão foi o caminhoneiro. Então, porra, eu não reconheci o governo que nos ajudou nos últimos 4 anos, que deu a cara a tapa pela gente, brigou com a empresa, brigou com o agronegócio, colocou os bancos com a gente para mostrar o porquê que o caminhoneiro não tinha linha de crédito. O caminhoneiro não sabe, mas ele é mal visto, ele é visto como mal pagador. Nós criamos o documento de transporte eletrônico justamente para mostrar que o caminhoneiro é bom pagador, que o caminhoneiro tem condição de pagar as suas dívidas. Então é um trabalho estrutural, porque a lei que trata do transporte remunerado de cargas foi criada em 2007, com inúmeras falhas, e nós estamos desde então trabalhando. O Nereu atuou diversas vezes para ajudar a melhorar essa lei. Não é só tristeza, não. Trabalhou muito. Você sabe disso. Agora, é um trabalho de construção que nós temos um alinhamento geral que precisa ser feito, que é muito difícil de fazer. Porque nós temos uma ala radical, nós temos uma ala esquerda, nós temos uma ala direita. Nós tentamos unificar. Se todo mundo fosse igual eu, Nereu, que vem aqui, briga, quebra o pau, depois, Nereu, vamos sentar ali, vamos tomar cerveja, o Brasil era outro. E não é isso que acontece. Então, infelizmente, os extremos acabam afastando. Tem que ter conversa. Exatamente, deputado, exatamente. E é isso que eu apoio. Agora, quem está nas estradas está lutando pelo país. E eu parabenizo a todos vocês, caminhoneiros que estão nas estradas. Eu tenho um imenso orgulho de todos vocês, pessoal. Perfeito. Parem com os bloqueios que está prejudicando a população e não é 100% apoiado pelos caminhoneiros. Nós temos que ter um pouco de serenidade nesse momento, né? Temos que ter serenidade. Senão vai continuar uma briga ideológica. Estamos encaminhando aí para o fim desse debate, que foi muito rico, e eu agradeço a vocês dois pela forma como debateram, com respeito, obviamente, ao ponto de vista um do outro. E eu quero passar agora para o deputado para as palavras finais e a mensagem aí para a população que está também apreensiva, assim, sem entender ao certo o que está acontecendo, né? E esperando que tudo se resolva da melhor forma possível aí nos próximos dias ou nas próximas horas, se possível, né? Deputado. Primeiro quero agradecer pela oportunidade aí de colocar o meu ponto de vista, aí, agradecer o Juninho aí pela coragem aí, né? E a gente sabe, a gente está fazendo a nossa parte aqui, discutindo, mas a gente consegue sempre conversar. Não concordo com ele, realmente, com essa paralisação. Acho que não é momento. Eu acho que tem outras maneiras de tentar resolver essa situação, de esclarecer, né? E eu acho que o presidente tem uma grande responsabilidade quando ele fala em Deus, pátria, família, patriotismo. Ele tem que ter um ato de patriotismo agora pelo Brasil e reconhecer e fazer uma oposição. Se está errado, fazer uma oposição, né? Porque os 50, 60, quase 60 milhões de votos de um lado e de outro não pode simplesmente ser desmerecidos, né? Temos que respeitar todos os lados. Eu acho que o Brasil está precisando de paz, e essa paralisação não vem contribuir para nada, não vai contribuir, só vai criar uma instabilidade. Claro que tem caminhoneiros que apoiam o projeto do presidente Bolsonaro, respeito. Eu mesmo fui eleito dentro de um projeto do presidente Bolsonaro em 2018, não me reelegi por uma série Uma pena. Também não me sinto frustrado por isso, até porque eu nunca tinha sido político, eu era oriundo do transporte, estava ali na sofrência, né, com CNPJ, correndo atrás todo dia, pagando as contas, pagando pneu, bateria, indo na oficina, mola, né, enfim, ele sabe do que eu estou falando, né? Então, eu acho que eu
Eu procurei fazer a minha parte dentro das convicções que eu acreditava e não por condição. Quando, inclusive, me falam, né? Pô, tu não te elegeu, viu bem feito, não sei o que. Eu agi por convicção. Se eu quisesse simplesmente me reeleger, eu ficava quietinho, apoiava 100% tudo que estava acontecendo e entrava no ônibus e pegava carona de novo. Mas eu acho que cada um tem uma maneira de fazer as coisas, respeito a opinião dele, mas a frente parlamentar até o dia 1º de fevereiro, Juninho, está à disposição do sindicato. Se quiser discutir essas pautas, né? Eu defendo a democracia. Está lá a frente parlamentar à disposição de todos, independente da sua posição ideológica, porque, como disse, a frente parlamentar foi criada para discutir pauta econômica dos caminhoneiros e não pauta ideológica, tá? Obrigado aí pela oportunidade, um abraço, Juninho, e manda o pessoal sair da pista. Juninho, eu passo a palavra para você fazer aí as considerações finais e talvez aí um apelo para o presidente Jair Bolsonaro se manifestar, dar um ponto de vista, dar um parecer aí para os próprios caminhoneiros que estão mobilizados nas pistas à espera aí de um retorno. Kiss, primeiramente quero agradecer a todos vocês, tá, pelo espaço, ótimo programa, foi um prazer estar aqui, foi um prazer rever o Nereu, um grande amigo, o deputado infelizmente não foi eleito, o Nereu sempre lutou com unhas e dentes, você pôde ver aí nosso debate acalorado, uma pessoa que, enfim, defende o seu ponto de vista, assim como nós, e é isso que a gente precisa no Brasil, ter condições de se conversar. Eu quero agradecer a todos os caminhoneiros que estão nas rodovias, eu peço para que vocês não desistam da sua ideologia, vocês não desacreditem de si mesmos, porque é muito triste, quando nós paramos de acreditar, quando nós acabamos com um dos nossos planos, nós perdemos tudo, nós perdemos a nossa essência. E eu não quero que vocês que estão nas estradas percam isso. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que ainda há uma saída. E porque acreditamos também que o nosso futuro possa vir a ser nebuloso, porque até então ninguém falou de caminhoneiro, ninguém falou de fazer compromisso com o movimento dos caminhoneiros, ninguém falou do mínimo de pautas que devam ser construídas para os caminhoneiros, o que nos frustra e nos deixa com ainda mais medo. Mas também vai um apelo para o presidente Bolsonaro, que a situação está aí posta, os caminhoneiros acreditam no senhor, os caminhoneiros têm você como o nosso líder supremo da nação. Agora, é simples. Se os caminhoneiros estiverem atrapalhando, nós não queremos atrapalhar o senhor presidente. Basta ir para a TV e pedir que todos nós levantamos acampamento e vamos voltar aí para as nossas obrigações. Mas até lá, estaremos lutando pelo Brasil. Perfeito. Muitíssimo obrigada pelo tempo, pelo debate. Obrigado, querido. E agradecemos todos vocês aí pela disponibilidade.